A gente vai falar hoje do baço e convidamos pela primeira vez aqui no programa a hematologista a doutora Laura Yolanda Chilanza Garcia para explicar para a gente um pouco mais sobre o assunto. Bem-vinda, prazer tê-la aqui. Prazer também. E você sabe o que chamou muito a nossa atenção para a gente optar por trazer essa pauta aqui no programa? Que a gente começou a pesquisar, inclusive saiu em revista, eu pesquisei em alguns sites. As pessoas realmente não dão importância para o baço. Nós estamos com quase 5 anos de Você Bonita e a gente nunca falou do baço. A gente falou, poxa vida, tem que ter alguma coisa errada. Se a gente tem esse órgão, é porque alguma coisa muito importante ele faz. Então eu queria começar nosso papo te perguntando exatamente isso. Por que a gente esquece do baço? Ele não se manifesta de maneira nenhuma, mas qual a sua principal função? Na verdade, o baço é um órgão do sistema linfóide. A finalidade dele é principalmente defesa, mas tem outras funções, como ser uma reserva de sangue extra, de células extra para o sangue. Tá. Aproximadamente, por exemplo, 20 a 30% das plaquetas circulantes, elas vão permanecer no baço prontas para uma emergência. Entendi. E outras células também permanecem ali. Ele serve também como uma forma, como uma, digamos assim, estação de limpeza e reciclagem. Com a retirada dos glóbulos vermelhos que vão envelhecendo e a destruição dos mesmos e a utilização dos restos da destruição para a formação de novos glóbulos vermelhos. Eles disponibilizam o material, por isso a reciclagem. O baço, nós não lembramos dele, a não ser que quando ele está envolvido em algum processo de doença, ou porque ele é invadido por alguma doença, ou porque sua função aumenta devido à presença daquela doença ou disfunção de algum outro órgão. E ele provoca poucos sintomas, a não ser que ele esteja aumentado ou tenha algum sofrimento direto. Ele pode, então, ser aumentado? Porque, pelo que eu li, a gente até está colocando a imagem para o pessoal identificar onde fica o baço. Ele é normalmente do tamanho da mão, fechada. Do tamanho de um punho, aproximadamente. Então, quando ele está aumentado, esse paciente pode ter dor? Sentir alguma coisa? A dor, ela é menos frequente, a não ser que aconteçam os chamados infartos dentro do baço, áreas de má perfusão com um processo inflamatório. Quando ele aumenta de tamanho, seja pelo motivo que for, inicialmente ele pode permanecer sem sintomas. A pessoa não sente nada. Mas como ele se encontra atrás do estômago, abaixo do diafragma, é um órgão abdominal, então o crescimento dele pode causar, por exemplo, a sensação de empachamento. O paciente come pequenos volumes e sente que parece que comeu um volume exagerado. Entendi, dá um inchaço. Pode, nos casos onde ele aumenta exageradamente, comprimir outras vísceras e dificultar, eventualmente, a digestão, mas isso realmente nos casos com aumento muito grande. Nós chegamos a ver baços de 3 litros, 4 litros, quando o volume dele varia entre 200 e 300 ml, né? Então, esses baços muito aumentados provocariam mais sintomas. E neste caso, aí a gente se pergunta, né? Poxa vida, vocês já entenderam que é um órgão super importante, é o nosso purificador aí do sangue. Agora, uma pessoa que tem um órgão aumentado, ou que tem algum problema relacionado a alguma doença, que daqui a pouquinho a gente pode falar de algumas, inclusive já me veio à cabeça a quimioterapia, já que a gente está falando de células de defesa, e daqui a pouquinho você pode explicar melhor. Mas nesse caso, tem que remover o baço? O que é possível fazer? As indicações para a remoção do baço, elas são bem específicas. E geralmente estão relacionadas a eventos que fazem com que esse baço funcione em excesso, cause sintomas realmente, leve à necessidade de transfusão, leve a sintomas de compressão, como eu te falei, né, muito importantes. Caso contrário, a remoção do baço não resolve. Por exemplo, num paciente que tem um linfoma e esse linfoma acometeu o baço, né? O linfoma sendo um câncer e ele acomete o baço. Tirar o baço vai ser suficiente? A não ser que os sintomas estejam relacionados a isso, não será suficiente. Entendi. Porque a doença está relacionada às células que circulam. Então, se você não trata a doença de base, o baço também não será tratado. Entendi. Mas, de qualquer maneira, se for uma doença só relacionada ao baço, ele pode ser um órgão retirado. Quando ele é o órgão mais impactado e impactante. E nesse caso, quem que acaba fazendo todas essas funções aí do sangue, né?
essas funções passam para outros órgãos do sistema imunológico mesmo, né? Principalmente fígado, medula óssea, né? Porque o fígado nós geralmente relacionamos somente com a digestão, mas o fígado está muito relacionado em função também com a imunidade, ele contém células imunológicas também, e a medula óssea, que é um grande reservatório, a nossa grande fábrica de sangue, fábrica de células de defesa também, né? Então, é possível viver sem o baço? Sim. Porém, é um organismo talvez que não esteja aí 100% com todo esse mecanismo. Exatamente, porque você passa a perder uma área de excelente imunidade, de ativação da imunidade, de ação conjunta com outros sistemas imunológicos. Então, nós deixaríamos o paciente mais sensível a doenças, porque a capacidade de defesa reduz. É como se você tirasse uma parte da tropa que está ali para defender o indivíduo. Olha que grande importância. Agora, me veio na cabeça uma coisa que eu não sei se é mito ou verdade, você pode contar pra gente, doutora. Quando a gente faz um exercício intenso ou que a gente respira de maneira errada, uma corrida, por exemplo, vem uma dor de lado. Já ouviram falar da dor de lado? A dor de lado tem a ver com o baço ou não tem nada a ver com o baço? Existem duas teorias, na verdade. Uma diz que, por ser o baço um reservatório para o sangue, em momentos de maior sobrecarga circulatória, como seria um exercício extenuante, a cápsula do baço, que ela tem capacidade de contração, ela contraria e levaria à liberação de mais sangue para a circulação, para fornecer volume. Porém, isso é um tanto quanto questionável se isso causaria dor. Em caso de exercícios excessivos, em caso de respiração inadequada, a acidose lática, por exemplo, ela pode causar dor. A sobrecarga do pulmão nessa região, já que o baço está muito próximo, poderia causar dor quando a pessoa teria alguma doença associada, ou o próprio estômago. Poderia doer por excesso de acidez, por má respiração e gases. Porque durante a atividade física a gente está produzindo aí esse ácido lático, né? Sim, quando a atividade é extenuante, né? E é ele que pode gerar, então, essa dor de lado. Também. Entre a má respiração, afetando o pulmão. É multifatorial, então fica difícil definir que é exatamente o pobre do baço. O pobre do baço. Mas, de repente, quando você sente a dor de lado, ao invés de falar só a dor de lado, dorzinha no baço. Fica mais bonitinho, fica mais bonitinho. Mais elegante. Vamos colocar a perguntinha que chegou aí do nosso Insta, vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Olha, um beijinho pra Ana, um beijo pra você. Adoro as fotinhas, gente. Olha lá a alegria, adorei. Sinto uma dor do lado esquerdo do abdômen, como se fosse por baixo das costelas. Pode ser o baço? Quais sintomas mostram quando ele não está bem? E o tratamento é sempre cirúrgico? Que ela, então, se queixa de uma dor desse lado esquerdo, que parece aí do abdômen, que vem debaixo das costelas. É uma dor que eu me lembro que eu senti grávida, mas era chute do meu filho. Agora, sentir isso todo dia é um negócio complicado. Sim. Pode ser baço? Pode, entre uma miríade de causas nessa região. Por exemplo, dor por cálculo renal, dor relacionada à gastrite, meteorismo, que a gente chama, gases mesmo, né? Podem causar essa dor, até pâncreas. E o baço entraria na lista das causas. Essa dor precisa ser avaliada em relação à frequência, em relação à intensidade, se ela irradia, se ela não irradia. Então, Ana, acho que o médico deveria avaliar você. Que especialidade você acha que para o início, então, porque a gente vai descartando, né? Um clínico geral, de repente, poderia ser um médico para ela procurar? Sim, o clínico geral sempre é o melhor médico para avaliar inicialmente um paciente, a não ser que o sintoma seja muito preciso, né? Mas ele vai fazer a triagem entre os exames, né? Procurar os sintomas e daí orientar definitivamente essa investigação. Ou encaminhar, de repente, para o especialista adequado, um gastroenterologista ou, se for realmente o baço aumentado, para a gente. Um hematologista. Então, Ana, tem que ficar de olho porque a dor realmente incomoda, diminui qualidade de vida, diminui um monte de coisa. Tem que primeiro saber o que é para saber qual é o tratamento. Agora, eu queria tocar num assunto importante que eu falei há pouco, que lendo aí sobre o baço, já que ele faz toda essa limpeza, né, de
jogar fora, então, esses glóbulos, aí, essas hemácias que não estão mais novinhas, não estão boas, guardar aquelas que são boas e ainda manter ali nossas células de defesa. Quando um paciente passa por uma quimioterapia, diagnosticado em um tumor, um câncer, e ele tem que fazer X sessões de quimioterapia, o baço está ligado diretamente a essa quimioterapia? Digamos que o baço tem que ser um órgão forte nesse momento? Como todo o sistema imunológico. Ele é afetado em função, mas na função imunológica propriamente dita, já que o paciente ele recebe um medicamento que, além de inibir os processos entre as células de defesa, ele também elimina algumas células de defesa ou bloqueia a sua função. Entendi. Então, ele tem que ser um reservatório importante, mas trabalhar em conjunto com o resto do sistema imunológico. Olha só, e ao mesmo tempo, te pergunto, como que a gente cuida do baço? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem um papel ou ligado à alimentação, prática de atividade física, ou mesmo algo que você recomende para a gente cuidar desse órgão? Na verdade, é o equilíbrio. É o equilíbrio do organismo, você cuidando do seu sistema imunológico em geral, uma alimentação adequada, hábitos de vida saudáveis, refletem no sistema imunológico, portanto, vão refletir também na saúde do baço. E é essa saúde do baço que garante também uma defesa para um momento de alguma doença? É, a saúde do sistema imunológico como um todo. Eles atacam em todas as frentes, frente a uma doença infecciosa, né, na qual o organismo precisa se defender adequadamente. Então vamos cuidar do baço. A gente já deu várias dicas aqui no programa, inclusive de alimentação, que fortalece o sistema imunológico, né, antioxidantes, vitamina C, tudo isso entra para também ajudar no baço. Mas tem uma questão que também, eu li a respeito disso, eu achei interessante, eu acho legal a gente colocar aqui. Eu li que quando um paciente, por exemplo, tem um infarto, não o fatal, mas que ainda tem uma chance de salvar esse paciente, que o baço é acionado pelo corpo imediatamente para liberar células para conter um infarto. O que é isso, doutora? Tava escrito de uma maneira que eu fiquei pensando, um baço saudável pode salvar um paciente que esteja infartando? Não é isso. Não é isso. O baço, o fato dele liberar mais células, né, ou não interferiria no processo de cicatrização pós-infarto ou de revascularização, vamos dizer assim. Existem estudos com células-tronco em relação a isso. Nossa equipe, inclusive, já participou de alguns, com células-tronco para recuperação do infarto, para recuperação de áreas isquêmicas. Olha que interessante! Porém, não sendo o baço como a grande fonte, né? A gente precisa... exatamente. Mostramos há pouco tempo aqui, foi uma pauta muito linda, que a gente mostrou a retirada das células-tronco, né, no nascimento do bebê. Então, são essas células-tronco que também podem agir futuramente e podem estar ligadas até a doenças como infarto? Elas podem ajudar a regenerar, já que células-tronco têm a capacidade de formar novos tecidos ou de regenerar os tecidos. Olha que legal, gente. O negócio está crescendo tanto, porque daqui a pouco vai ajudar para todas as doenças, né? A gente citou algumas, que já são muitas, mas muito bom saber disso também. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Olha, nossa, penteado lindo, hein, Cris? Beijo pra você, arrasou. Quanto tempero a comida? Peraí, quando tempero a comida com vários temperos, fico com o estômago pesado o dia todo. Pode estar relacionado ao baço? O baço, ele não faz parte do sistema digestivo, então não está relacionado com sintomas após a ingestão de temperos. Eu diria para observar melhor essa parte digestiva mesmo, conversar com o clínico. De repente uma gastritezinha tá rolando, Exato. né? E aí quando vem um montão de tempero, a gente até já falou sobre esse assunto no programa. Agora, você comentou que o baço pode estar aumentado. O que leva ao aumento do baço? A gente pode dizer que alguma doença genética, tem alguma fase da vida que isso pode ocorrer com mais frequência? O baço, ele aumenta quando ele aumenta alguma das suas funções ou quando ele sofre alguma sobrecarga. Tá. Por exemplo,
um paciente que tem uma doença de fígado, uma cirrose hepática, por exemplo, no qual a circulação de sangue, todo o sistema circulatório fica sobrecarregado dentro do fígado. O fígado e o baço, eles têm uma saída venosa comum. Então, por hipertensão portal, que nós chamamos, ou seja, por aumento retrógrado da pressão para dentro do baço, o baço fica congestionado mesmo. Entendi. E isso leva ao aumento do volume. Tumores que infiltrem o baço podem aumentar, com certeza as neoplasias hematológicas, linfomas, leucemias, estão muito mais relacionados com o aumento do volume do baço. E aquelas situações onde a função dele é mais exigida. Aí sim, algumas doenças hereditárias, como anemias hereditárias, por exemplo, nas quais o glóbulo vermelho nasce com defeito. Ele vai precisar ser destruído e refeito com maior velocidade. Então, nesse caso, o baço aumenta justamente para aumentar esse trabalho, como resposta desse aumento do trabalho, na verdade. E em outras doenças hereditárias, como é o caso, por exemplo, da anemia falciforme, o baço pode sofrer quando ele recebe essas células que são defeituosas e que entopem as pequenas veias, pode formar infartos dentro desse baço e esse baço fibrosar e reduzir de tamanho. Ter até um quase desaparecimento, tanto do ponto de vista anatômico como de função. Agora, a gente consegue descobrir tudo isso? Tem algum exame específico? Exame de sangue, quando a gente faz aí nosso check-up anual, o médico consegue ter alguma ideia que o baço está tendo algum problema por algum resultado? Ou não, é só exame de imagem? Tem que examinar clinicamente, né? Tem que fazer aí uma palpação local? Exatamente, o exame clínico ele é insubstituível. Porém, pequenos aumentos do baço podem não ser palpáveis, já que o baço se encontra embaixo da arcada costal. A gente tem no exame físico algumas manobras específicas a fazer para palpar esse baço, mas pode passar realmente desapercebido o exame. Em relação ao melhor exame para avaliar o baço, com certeza, exame de imagem. Exame menos invasivo, mais simples, né, que avalia melhor, é a ultrassonografia. O baço não é visível à radiografia simples. Entendi. Né? E se não, outros, lógico, exames mais sofisticados, como tomografia ou ressonância, podem encontrar, por acaso, esse baço aumentado. O diagnóstico por exame de sangue, na verdade, é o diagnóstico da condição ou da repercussão. Então, se você encontra diminuição das células, algum sinal de que pode haver uma hiperfunção, aí você investiga. Entendi. Então, o exame de sangue dá aí um indício. Um indício. E aí tem que ter investigação. É isso aí. Vamos colocar mais uma perguntinha. Estou chegando várias, né, diretor? Tá vendo? Falei, o baço rende muito assunto e o pessoal não dá bola. Mas, essa perguntinha que chegou da Bianca, um beijo pra você. O baço é um órgão que pode ser doado? Pergunta bacana. Doutora, é um órgão que pode ser doado e eu vou além. Se a gente pode viver sem ele, mas aí a gente sabe que o organismo não vai ficar 100%, existe alguma doença ou alguma patologia, qualquer coisa que de repente um transplante desse órgão possa curar um paciente? Não. Não? Não. O baço, ele não pode ser doado, o baço não pode... Na verdade, após a retirada, ele perderia a função, perde aquela turgência, aquela capacidade de manter o volume de células no seu interior. E seria a ideia do transplante do baço um transplante de imunidade? Então, para isso, nós temos o transplante de medula óssea. E aí, nesse caso... Nesse caso... Para o quê? Aquelas doenças que se originam em células que fazem parte do sistema imunológico e que são neoplásicas. Então, nesse caso, a gente indicaria o transplante ou para raros, né, para outras doenças nas quais há uma falha na produção de glóbulos. Mas relacionado à função associada ao baço, realmente só nas neoplasias e transplante de medula óssea. Mas grande pergunta, aliás, já me deu uma ideia de outra pauta, hein, diretor? Vamos falar sobre o transplante de medula óssea? Vamos trazer aqui o assunto, falar um pouco das doenças relacionadas. E eu acho que, gente, numa boa, vamos cuidar do corpo todo. A gente desconhece um monte de coisa que a gente tem, mas a verdade é que o nosso corpo mostra sinais e a gente tem que estar sempre atento, né, para prestar atenção em tudo isso. Quero te agradecer, doutora Laura Yolanda Chialanza Garcia, que é hematologista. Quem quiser saber mais, eu vou passar um site para vocês da clínica, que é o www.hematologia
hemomed.com.br. Como eu estou com o nariz entupido, eu vou soletrar para vocês. HEMOMED. hemomed.com.br, para que vocês façam aí a pesquisa que quiserem, podem entrar em contato com a doutora. E agora, quero te agradecer. Muito obrigada, viu? Uma simpatia, explicou muito bem e até te convido para assistir com a gente o seguinte. A gente está falando aqui da nossa medicina, estamos falando da medicina ocidental, estamos falando do órgão, do baço, mas a gente foi ouvir um profissional muito querido de vocês, que é o Alexandre Gameiro, que é acupunturista, alguém que conhece muito toda a terapia oriental, a medicina oriental e essa filosofia. E aí, a gente descobriu tanta coisa. Não é que o baço é importante pra caramba? Querem ouvir as palavras dele? Olha lá. Olá pessoal, estou aqui hoje para falar um pouco da medicina oriental, dos 5 elementos que representam o equilíbrio da vida, da natureza e do ser humano. E o elemento de hoje é o elemento terra, que é representado pelo estômago e o baço, que é a base do suprimento do sangue de todo o corpo. É a formação do sangue através dos alimentos e dos líquidos. O baço é o grande responsável por esse sangue que vai circular em todo o nosso corpo. É a base também da formação dos líquidos corpóreos, que vão umedecer todo o nosso corpo pelas secreções importantes, secreções do nariz, dos ouvidos, as nossas lágrimas, a saliva, os líquidos sinoviais, as articulações, tão importantes para que todo o mecanismo corporal funcione bem. O baço é responsável também pela formação do Qi nutricional. O Qi que vai circular por todos os meridianos do corpo, com as funções de todos os órgãos e vísceras. Também é responsável pela formação do Qi defensivo, capaz de defender o corpo humano dos fatores patogênicos externos, como o vento, a secura, a umidade, o próprio calor excessivo e o frio. O baço é extremamente importante estar equilibrado. Além disso, desequilíbrios em baço podem gerar emoções como excesso de preocupação, excesso de ansiedade. A pessoa pode se tornar uma pessoa mais ciumenta. Desequilíbrios em baço podem tornar a pessoa muito ansiosa, muito preocupada e pode gerar problemas como diabetes, cansaço excessivo, peso nos membros, cabeça pesada. A pessoa pode ter fadiga crônica, a pessoa pode ter deficiência de sangue, como câimbras. Então, o pensamento é o equilíbrio na terra, para que tenha, então, um vigor físico muito positivo. Bom, essa é a minha explicação de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e também, como um fator de equilíbrio para essas energias, a acupuntura é um ótimo tratamento. Muito obrigada, querido Alexandre Gameiro. Olha, sempre um prazer ouvir suas palavras. E quando o assunto é medicina oriental, gente, a gente tem que dar muita atenção. A acupuntura, poxa, ela é tão bacana, consegue equilibrar tanto essa parte energética. E com essas explicações, a gente viu que o baço, de fato, é importantíssimo. E a gente pode se atentar a essas épocas do ano, que a gente tem alguns órgãos em evidência, de acordo com a medicina oriental. Quem quiser entrar em contato com o Alexandre Gameiro para saber mais sobre esse assunto e outros, pode acessar o site atitudedeviver.com.br. Adorei.